agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Feliz também de estar vendo o nosso pastor bem recuperado, falo com toda a minha sinceridade. Agradecer também por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ministrando a sua palavra. E orando ao Senhor nos últimos dias, o Senhor colocou no meu coração esse texto. E se você atentar bem e permitir que o Espírito Santo possa fazer essa palavra entrar no seu coração, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito edificados pela palavra de Deus. Amém? Evangelho de Cristo escrito por João, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alqueires. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, cojos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Ou quando o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo escrito por João, ele se diferencia dos demais evangelhos, não porque tem uma mensagem diferente, mas porque trata um aspecto da vida de Jesus diferente dos demais. João já começa o seu evangelho indo contra a lógica humana. Ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio, no início de todas as coisas, era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você nunca parou para atentar essa expressão verbo, bom, a nossa Bíblia decidiu colocar esse termo verbo porque, como a nossa tradução João Ferreira de Almeida foi muito influenciada pela Vulgata Latina, e boa parte do nosso dicionário vem do latim, Jerônimo traduziu do grego e do hebraico para o latim e colocou verbum. Verbum significa uma palavra que demonstra ação. Então João Ferreira de Almeida, quando foi traduzir a Bíblia para o português, ele manteve essa expressão verbo, que na verdade se parece com a ideia que a gente tem hoje de verbo, palavra de demonstração, estado, fenômeno da natureza, só que é muito mais do que isso. Na verdade, esse verbo quer dizer o poder de uma palavra. Essa expressão verbo, conforme já foi dita em cultos anteriores pelo nosso pastor presidente, pelo pastor Ayrton, nosso vice-presidente, se você começar a entender por que esse termo palavra era tão importante naquela época, tanto para os judeus como para os gregos, você vai entender por que João começa o evangelho dessa forma. Para os gregos, Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele disse que o Logos, a palavra, era o princípio da criação do universo. Só que ele não tinha a ideia de que o Logos era uma pessoa. Para ele, era apenas o princípio da criação, a razão das coisas. Para Platão, no ano 400 a.C., o Logos era a ligação entre o mundo místico e o mundo material. Para Aristóteles, em 350 anos de Cristo, o Logos, a palavra, era uma espécie de lógica, de razão, de discurso. E para os estoicos, em 300 anos antes de Cristo, o Logos era uma espécie de debate, uma força divina que permeia tudo, a alma do universo. Todos estes filósofos, eles trouxeram um aspecto da vida de Jesus, mas não conseguiram identificar que o princípio, a ligação, a razão das coisas, esse
esse Logos não era uma mente cósmica, não era uma coisa fora da realidade, mas era uma pessoa com uma personalidade, sendo redundante aqui, mas alguém com sentimentos, que veio a essa baixa terra. E João escreveu: tudo que vocês estão falando aí, eu afirmo para vocês, não é mente cósmica, não é algo fora da realidade, é o homem que pisou nessa terra, o Verbo encarnado de Deus, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória. Para os judeus, no Salmo de número 33 e no versículo de número 9, diz que essa palavra é o poder de criação de todas as coisas. Então atente para cá no início dessa introdução. Você percebe que o mundo tem uma dificuldade muito grande de perceber verdadeiramente quem é Jesus. O mundo estuda, se prepara, busca conhecimento, tenta encontrar termos difíceis, mas o crente, sem muita sabedoria, sem muito estudo, melhor dizendo, ele entende que o temor ao Senhor já é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Os cientistas batem de um lado, os filósofos debatem de outro. Algumas pessoas estudadas tentam entender de uma maneira, mas não querem aceitar. Mas o João, pescador da Galileia, já diz isso aqui: eu não preciso ser doido da cabeça para estudar demais, para entender que o quê? O Criador do universo não é mente cósmica, não é uma divindade fora da realidade, mas ele pisou nessa terra, morreu em prol da humanidade, nos deu vida e a ele toda a honra e toda a glória. Essa noite, aleluia! Eu quero começar dizendo: todo o seu estudo, se não houver um desejo de intimidade, de nada vai adiantar. Esses filósofos durante muito tempo debateram quem era esse verbo, porque eles estavam preocupados apenas no material. E quantos de nós hoje, nós estamos tentando identificar quem é Jesus? Qual é a religião verdadeira? Qual é a base do cristianismo? O que de fato nos espera na eternidade? Mas se nós buscarmos essa verdade com os olhos vendados, nós não conseguiremos encontrar. Eu tenho me preocupado em uma área que eu estou amando demais, é a apologética, porque o mundo que nós estamos vendo hoje é um mundo que precisa de base, de evidência, para crer naquilo que está sendo falado. Então nós precisamos entender que essa sociedade que tanto estuda, secularizada, ela precisa compreender que só vai de verdade entender a mensagem do Evangelho quando compreender em sua simplicidade. O verbo não é difícil de ser entendido, o verbo é apenas aquele que veio ser encarnado por nós, morreu naquela cruz em prol dos nossos pecados. Glória! E João vai